Olá, sejam bem-vindos ao Sistema de Ensino Your Place. Eu sou o professor Gabriel e hoje nós veremos a parte de ondulatória da física. Vamos lá. Então, inicialmente, para a gente poder entender, esse comportamento de ondulatória, a gente precisa entender o que são ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas vão transportar partículas por um meio material. Então, onde é que a gente vai encontrar essas ondas mecânicas no nosso dia a dia? A gente vai ter através da voz, que o que acontece? A voz, o nosso pulmão, expele o ar, através das nossas vias respiratórias, passa pelas cordas vocais, que vão modular esse ar, e conforme esse ar for se deslocando, a partir do momento que ele chega aos nossos ouvidos, o nosso cérebro vai interpretar aquele som de acordo com a captação dos nossos ouvidos. Então, há o transporte de matéria, o transporte de ar. Então, o ar é uma onda mecânica. Outra onda mecânica famosa que nós temos, seriam as ondas do mar, que já não vão ser tão como as ondas acústicas, as ondas de ar, porque elas não são periódicas, bonitinhas, elas têm uma certa deformidade, certo? Também temos as cordas, se a gente pegar uma corda e oscilar, ela vai ficar ali oscilando para cima e para baixo, então há transporte de matéria. Então todos esses exemplos são exemplos de ondas mecânicas. Já as ondas eletromagnéticas são ondas que são formadas por um campo elétrico e um campo magnético, e elas vão se propagar pelo vácuo. Por que é importante a gente saber que ela se propaga pelo vácuo? Por uma questão muito simples, Um exemplo de onda eletromagnética que a gente tem na natureza, são as ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Então, como é que essas ondas vão chegar na Terra se entre a Terra e o Sol eu tenho vácuo? Então, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, elas não precisam de um meio material, elas não precisam transportar matéria quando elas se deslocam, tá certo? Elas vão transportar um campo elétrico e um campo magnético que podem interagir com a matéria e trazer diversos efeitos, certo? Então, no caso das ondas emitidas pelo Sol, que a gente chama de radiação solar, ela vai trazer, calor junto dela. Conforme o campo eletromagnético dela interage com a matéria aqui na Terra, ela vai produzir calor, certo? Outro exemplo de onda eletromagnética que nós temos a todo tempo ao nosso redor e nós também não vemos, são as ondas de rádio, que por todo momento atravessam esse ambiente, atravessam o ambiente que você está e você não as vê. Porém, se eu tiver uma antena, ela vai interagir com a antena e vai haver o transporte de informação, como é no caso da TV, que chega a imagem da emissora na sua residência para você assistir seu seriado, para você assistir a nossa aula, para você poder assistir qualquer tipo de informação. Bom, e essas ondas, tanto as ondas mecânicas quanto as eletromagnéticas, elas vão possuir algumas classificações, tá certo? O primeiro tipo de onda que a gente vai ter é a onda longitudinal, que são ondas mecânicas que produzem perturbações nas partículas do meio material na mesma direção que as ondas se propagam, tá certo? Então, a onda longitudinal não é aquela onda, que vai ter aquela oscilação como a onda do mar, Ela vai ser por pulso, ela vai ter uma única direção. Então, é como se eu pegasse uma mola, imagina que eu tenho uma mola aqui. Eu pego ela, tá fixa nessa minha mão, eu dou um puxão e solto. O que vai acontecer? A mola vai oscilar assim. Então eu tenho, nesse caso, uma onda longitudinal. O segundo tipo de onda que a gente tem, que é o mais famoso, são as ondas transversais. São ondas onde as vibrações ocorrem perpendicularmente à direção de propagação. Certo? Então, no primeiro caso, a direção de propagação era horizontal e a onda ela só se deslocava horizontalmente. No caso da onda transversal, a direção de propagação é horizontal, mas ela vai se deslocar verticalmente, que é o caso aqui da nossa foto, onde nós temos uma corda fixada aqui na parede, certo?
E aí, conforme eu balanço a corda, né, ela vai fazer esse movimento que a gente chama de movimento de onda, né? Que é onde eu tenho uma crista, que é esse ponto mais alto, certo? Aqui da imagem, e eu vou ter um vale, que seria essa região mais baixa da corda, tá? Então esse tipo de onda é o que a gente chama de onda transversal, porque ela está subindo e descendo, além de se propagar no eixo horizontal. Bom, e nós temos também algumas grandezas associadas a essa onda, que é o que vão ser exigidos da gente nos exercícios, né? Quando a gente for começar a entrar na parte matemática da física, a gente precisa compreender muito bem essas grandezas, tá? Então, primeira definição é que toda onda possui uma crista e um vale, tá certo? A crista é o ponto mais alto, o vale é o ponto mais baixo. Além dessas características, ela apresenta o que a gente chama de amplitude, tá? A gente tem aí no slide a amplitude com um A entre parênteses, certo? Que está indicando que em uma fórmula a gente vai chamar essa amplitude de Azão, certo? Que ela é metade da distância vertical da crista para o vale. Então, olhando aqui para a nossa figura, a gente vê uma linha pontilhada exatamente aqui no meio da minha onda, né, que está determinando o eixo central da onda, e aí a gente vê que a distância desse meio até em cima é a amplitude, e essa distância do meio até embaixo também é a minha amplitude, tá certo? Então ela vai ser metade da distância entre a crista e o vale. Segunda grandeza que a gente vai ter associado é o período, que a gente vai chamar de T maiúsculo, tá certo? Que ele é o tempo necessário para a oscilação da onda, certo? Ou seja, é o tempo que a onda leva para fazer uma subida, uma descida e retornar ali ao eixo central, tá certo? Nós podemos definir de diversas formas. A primeira é dela sair do eixo central, subir, descer e retornar, é um período. Também posso marcar o período de que forma? Sendo o tempo que leva de uma crista a outra, né? Ou de um vale até outro. Então o período ele vai estar associado ao tempo de oscilação. A terceira grandeza que nós teremos é a frequência, né? A frequência a gente já chama aqui de F minúsculo, que ele vai ser o número de oscilações que uma onda realiza em um intervalo de tempo, tá? Por que isso? Porque a frequência vai estar me dizendo se ela é uma onda que oscila muito rápido ou se é uma onda que tem uma oscilação mais lenta, tá certo? E isso daí é importante, por exemplo, quando nós temos um rádio, que a gente fala, eu estou aqui numa banda de alta frequência, tá certo? Quer dizer que eu só vou poder ouvir a comunicação daquele rádio, né, se eu tiver um outro aparelho de rádio de alta frequência. Se eu tiver um aparelho de baixa frequência, eu não vou receber o sinal. Então isso, né, durante muito tempo foi utilizado na guerra, uma determinada faixa de banda ali, que você pudesse enviar uma comunicação, né, para a base aliada sem que seus inimigos ficassem sabendo do que você está dizendo com o relatório da guerra. E aí a grande briga de informação na época era para você conseguir localizar, né, aquela frequência das linhas inimigas para você saber qual o movimento deles e poder contra-atacar, tá certo? Então ela é uma grandeza importante associada. E a última, mas não menos importante, é o comprimento de onda, né, que é essa letrazinha aqui, que eu acredito que vocês já devam ter visto em alguns videogames, porque ela vem do alfabeto grego, né? A gente chama ela de lambda, né? É como se fosse uma lambida sem i, tá certo? Então, essa letrinha, ela vai representar o comprimento de onda, que é a distância entre as cristas ou a distância entre dois vales da onda, tá certo? Ou, a gente também pode dizer que é a distância dela sair do eixo central, subir, descer e retornar. Aí a gente tem uma onda. Então, por exemplo, nessa figura que a gente tem aqui no slide, quantas ondas eu vou ter? Para a gente poder contar, né? A gente vai ter aqui, pelas cristas e pelos vales, nós temos 2 cristas e 2 vales.
Só que essa onda ela começa antes das cristas, né, e termina depois dos vales. Então fica complicado da gente fazer essa conta só contando essas distâncias. Então se a gente pegar aqui, ó, o nosso ponto onde começa, tá certo, o movimento da onda, aí a gente vai contar, ó, ela sobe, desce e aí ela volta para o eixo central. Então aqui a gente tem uma onda. Novamente, ela sobe, ela desce e retorna para o eixo central. Aqui nós temos mais uma onda. Então nessa figura nós temos um total de 2 ondas, certo? Esse negócio de ficar contando onda pela imagem é muito importante que a gente entenda bem, porque os exercícios, tem alguns exercícios que são visuais. A gente vai olhar, né, para a onda, e para poder fazer cálculo de período, de frequência, de comprimento de onda, a gente precisa entender quantas ondas tem presentes ali na figura para a gente poder fazer essas contas. Bom, e agora a gente vai ver que entre a frequência e o período, né, essas duas grandezas, nós temos uma relação. Tá? Que relação é essa? Tá? A relação entre a frequência e o período é que a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Como assim, Gabriel? O que é esse inverso? Matematicamente falando, a gente chama de inverso quando, por exemplo, ó, a frequência, né, é 1 sobre o período. É inverso porque o período, ao invés de estar no numerador, vai estar no denominador. E no caso contrário também, ó, o período é 1 sobre dividido pela frequência. Tá certo? Essa frequência ela vai ser dada em hertz, né? E o período ele pode ser dado em segundos, ele pode ser dado em minutos. O mais comum é ser dado em segundos, tá certo? E embaixo nós temos justamente a fórmula mais importante dessa parte de ondas, que é o quê? A velocidade de propagação das ondas, né? Que é V igual a lambda F. Né? Para facilitar a memorização, é só gravar aqui. Quem vê, lambe com frequência. Nunca mais esquece dessa fórmula. Tá? Então, lembrando que a velocidade vai ser o comprimento de onda vezes a frequência associada à onda. E, por fim, a gente vai ter as unidades, né? Que é importante a gente saber com o que a gente está trabalhando. Tá? A gente vai ter, ó, a frequência ela vai ser dada em Hertz ou em RPM, tá certo? RPM quer dizer rotações por minuto, então quando eu estou trabalhando com um período em minutos, eu posso trabalhar em RPM. Né? Se eu estou trabalhando com um período em segundos, eu vou trabalhar com a frequência em Hertz, certo? O período ele é dado em segundos, mas também pode ser dado em minutos. A velocidade de propagação da onda normalmente é dada em metros por segundo. Em alguns casos, né, quando a gente está trabalhando em ondas que estão viajando, né, a distâncias muito grandes, a gente pode até utilizar o conceito de quilômetros por hora ou quilômetros por segundo. Mas o mais comum é metros por segundo mesmo. A amplitude, certo? Ela é dada, esse Uzinho com a perninha puxada, mais uma letra grega, né, que é a letra grega Mi. Então essa amplitude ela é dada em micrômetros, que quer dizer que é como se eu pegasse 1 metro, certo? E dividisse por 1 milhão. Então é um pedaço bem pequenininho, tá certo? Esse comprimento ele é bem pequenininho. Tá? A amplitude é dada em micrômetro e o comprimento de onda também, tá certo? Então são grandezas que são muito pequenas, tá? Por isso a gente usa como unidade de medida o micrômetro. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e desejo a todos vocês bons estudos.